Boa tarde, pessoal! E aí, como vocês estão? Mais uma semana, hein? Mais um convidado especial, como sempre. Eu sempre falo que todos são especiais, mas é porque a galera que a gente chama aqui é ponta firme mesmo. Mas antes de vocês saberem quem é e sobre o que nós vamos falar, DJ, solta a vinheta! Gente, eu adoro isso. E toda vez que eu começo o programa eu falo a mesma coisa, porque eu adoro essa batida. Eu quero saber que música que é essa que eu vou baixar no meu celular. Chama, pode escutar a música. Aí, gente, como ela gosta de me sacanear, né? Mais uma semana, começando aqui no nosso, né, mais um episódio do nosso querido podcast. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa assim... Já quem comi sabe pra caramba, tô cheia de comida, né? Ela dá um jeito na gente, Maíra. Será? Em mim, eu já tô ótima, só se foi tu. Ah, não sei, né? Quem sabe no final ela fala assim, Maíra, acho que depois passa lá no meu consultório, querida. Nem te conto. Nath, vou te chamar de Nath, porque a gente já é íntima. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, né, Mar? Muito obrigada por ter aceitado o convite, Nath, por estar aqui. Disponibilizaram um tempinho para conversar com a gente, duas pessoas assim, normais. Sans. Eu vou falar das pessoas loucas. Não vamos usar esse termo. Das pessoas normais, tranquilas, né? Mas eu falo que a gente é assim hoje, mas a gente não é louca. A gente é louca no bom sentido, porque a gente... É muita coisa pra gente fazer. A Maíra, então, a gente tava conversando isso ainda há pouco tempo, que eu fico às vezes falando assim, nossa, mas hoje eu trabalhei tanto como se ela não tivesse. Mas eu falo, não é. É porque assim, são completamente diferentes os nossos trabalhos. E, tipo assim, os programas são alguns até parecidos, né, amiga? Ah, mas a gente compartilha. É bom ter com quem compartilhar. Não, e é bom saber que, assim, não é só você que tá assim. Porque tem dia que eu ligo para ela e falo assim, mas sou só eu. É só comigo? É só comigo? Porque não tem, todo dia, acho que todo mundo passa por isso, né? E você é muito procurado por pessoas assim, achando que, tipo, é só você? Sou só eu que tô passando por esse desespero de hoje, né? Não, calma, tu já tá perguntando isso pra mim. Já! Nós vamos conhecer ela. Não, a Priscila pula, ela vai... É que a minha cabeça, tá vendo? O raciocínio já tá lá na frente. Nath, primeiro conta um pouquinho pra gente quem é a Nath, o que é ela a Nath? faz. Bom, então, eu sou a Nath Natália, né? Sou psicanalista, né? Sou analista comportamental, né? Tenho formação aí na parte de desenvolvimento humano. Cuido, né, das caixinhas, essas caixinhas aceleradas, né? Ai, meu Deus do céu. Como você consegue, Nath, cuidar de tanta gente e tá E boa, assim, né? E ser assim, né? O que você faz? Quando eu chego em casa, eu grito, soco a parede, né? Brincadeira, gente. Brincadeira. Falei que nem, né? Nossa, como que você faz? Ah, eu faço terapia. Nossa, mas você faz terapia e você trabalha com terapia? É, claro. Mas todo mundo que faz terapia, né, tipo, que é terapeuta, acaba também, né? Sim. Fazendo terapia. Porque eu lembro também que minha prima é psicóloga e ela, apesar dela não atuar na área, assim, tipo, atendendo diretamente, ela dava aula, mas ela fazia, né? E o pessoal falava, mas como assim uma psicóloga que vai no psicólogo? Ela, querida, se o seu psicólogo não vai no psicólogo, ele tem um problema, né? Sim. Ele precisa. Porque que eu falo assim, infelizmente, eu falo, ninguém te procura quando tá bem. As pessoas só procuram pra falar de problemas. Então, tu imagina, o dia inteiro a pessoa ir no teu ouvido. Sim. Até porque, né, é que nem eu falo muito, né, é uma coisa cultural, né? Dificilmente você procura um médico, você vai, porque tá tudo bem. Exatamente. Né? Então a gente já cresce com essa visão de que vou ao médico ou vou no terapeuta quando realmente eu olhar e falar, opa, não tá tudo bem, agora eu não consigo mais. Né? Tanto que se a gente olhar mesmo na parte da medicina, né, os exames de rotina, a pessoa vai fazer exame quando ela notou algo errado. E na parte da saúde mental é a mesma coisa, assim. Hoje, tudo bem, eu até vejo assim que as coisas estão mudando aos pouquinhos, sabe? Então, assim, claro que a grande demanda do consultório ainda é a urgência do, meu Deus, cheguei aqui, agora eu preciso. Mas vamos colocar assim que aos pouquinhos tem sim o pessoal procurando mudando, né? antes, porque eu lembro que antigamente, assim, a gente tinha essa coisa do tipo, se alguém falava que ia no psicólogo, no terapeuta, no psiquiatra, nossa, é louco, né? Coitado. Hoje não, as pessoas têm orgulho de falar assim, não, eu tô indo no psicólogo, nossa, eu tô procurando ajuda. Sim. Hoje, assim, a cabeça das pessoas já começou a mudar, porque você vê, gente, é muito melhor. Eu sempre falei assim, porque eu faço há anos. E eu falo, é tão bom você poder falar com uma pessoa que não é do seu mundo. Porque assim, por mais que a gente converse com amigo sempre tende
tipo, a pegar mais leve com você, né? E uma pessoa que, assim, que é totalmente fora da sua rotina, ela realmente enxerga uma coisa que a gente nunca enxerga, que tá ali na nossa cara. Ou às vezes a gente não quer enxergar, mas ela vai fazer assim, queridinha, senta aqui que a gente vai trocar uma ideia agora, né? Ela não tem o envolvimento, ela consegue te conduzir para uma outra ótica que de repente sozinho você não consegue. E eu falo assim, é muito bom você poder sentar para conversar com um amigo seu, claro que sim. Mas ele vai ter uma tendência de, ou ele vai te dar aquele toque de, não, peraí, você tá pensando errado, ou ele vai falar, não, te defendo até o final. Mas e aí, aí você até mesmo na situação você olha e fala, tá, mas sou eu ou ele que tá certo? Então às vezes... Não, mas também não é técnico, né? E não é técnico, exatamente, né? Então eu falo que aliar os dois, você ter um amigo para compartilhar e você ter um profissional que vai te conduzir nessa decisão, nessa visão muitas vezes, né? Porque nem é nada, que nem eu falo, a gente não decide nada junto com o paciente, a gente só abre o caminho para ele olhar outras possibilidades, que ele durante o processo ele vai enxergar, olha, isso aqui faz todo sentido e eu não tinha visto, né? E eu falo que a nossa mente ela é complexa demais pra gente ter essa visão de que não, eu consigo sozinho. É muito difícil, a gente não consegue, né? Tu sempre quis ser dessa área? Aí foi mal, Maíra já fica nervosa, eu já pulo. Mas é porque eu acho que assim, ela já me dá um gancho, que eu quero... Nath, eu preciso saber primeiro. Porque assim, a gente quer conhecer você, entendeu? Sim. Mas, filha, conhecendo sobre a profissão dela, a gente com certeza vai entender muito mais de Natália. Ela já tá me analisando. Coisinhas. Né, ela já tá me analisando já, tô me sentindo aqui já. Não liga não. O jogo virou agora. O jogo mudou, né? Imagina, quem dera se eu tivesse know-how pra fazer isso. Ô, Senhor. Nath, onde você nasceu? Eu nasci em Santos. Todo mundo hoje. Aí eu nasci no Rio, diferente, tá? Eu nasci em ela nasceu na Baixada. Nada a ver, eu nasci numa ilha caribenha chamada São Vicente. Tem primeira cidade do Brasil. Não, coloca assim, na primeira cidade do Brasil. Primeira cidade do Brasil, amor. Chora bebê. Não, mas eu nasci no Caribe, gente. De onde vocês estão tirando isso? Verdade. Eu não sei nem como chamar, porque ela não é brasileira, né? Brasileira / porto-riquenha, entendeu? É isso aí. Tá, legal. Nasceu em Santos e aí ficou lá ou veio pra cá direto? Como é que foi? Eu vim pra Praia Grande pra começar a trabalhar. Tinha 16 anos, meu segundo emprego. Vim pra cá, pra Praia Grande, e só trabalhava. Fazia aquele, São Vicente. Mudei pra São Vicente, passei minha infância em São Vicente. Você trabalhava com o quê? Eu comecei a trabalhar na área educacional, né? Novinha, assim? Comecei como estagiária da coordenação pedagógica de uma escola, né? Durante o contraturno da escola, né, para ter aquela bolsa auxílio, né, para poder estudar na escola particular. Comecei, tinha 14, né? Aí, quando eu fiz 16 anos, aí já podia, né, registrar tudo. Na mesma escola, eu passei a ser secretária da gerente educacional. Então eu vou fingir que não sei, tá? Onde você estudou? Eu estudei no Fortec, né? E aí, na de São Vicente, né? E aí, aos 16, eu vim pra Praia Grande, também pra Fortec de Praia Grande. E aí, de lá, eu fiquei dos 16 até os 24 anos lá, né? Trabalhando. Aí, assumi a função de auxiliar de coordenação, coordenadora pedagógica. Aí, aos 24, eu mudei, quis ficar atuando um pouco, sair um pouco da parte de gestão e ir um pouco pra sala de aula, né? Aí, depois de 3 anos em sala de aula... Não, mas peraí, você fez faculdade pra dar aula? Como que era? Sim, fiz pedagogia. Você fez pedagogia, aí foi pra sala de aula. E aí, pra ocupar o cargo da coordenação já precisava. Então, enquanto auxiliar, não, nível médio, depois fiz a graduação, né? E aí comecei a atuar nessa área. No meio tempo, né, eu conciliava entre a pedagogia e a engenharia mecânica. Jesus, nossa, tipo, tudo a ver, né, uma coisa com a outra. Nossa, tipo, né? O que você faz? Pedagogia e engenharia mecânica. Oi, amor? Eu fazia pedagogia porque era uma engenharia mecânica.
Eu gosto muito dessa área. É assim, né? A gente tem inteligências múltiplas, né? Uhum. Então é uma área que eu gosto bastante, né? Parte de mecânica, essa parte mais de exatas, né? O que acontece é que, na época, chegou num tanto que era impossível. O quanto eu recebia não batia o valor da mensalidade, eu precisei trancar. Engenharia é uma Né? uma Pra das você ir caras. acompanhando, então eu acabei trancando a matrícula e eu já estava na área da educação e aí eu fui embora, né? A questão de olhar para esse lado da mente humana, do desenvolvimento humano, foi muito de uma experiência que eu tive na minha vida. Eu tive uma questão de saúde e aí isso me deu esse, peraí, que eu preciso entender, né? A princípio foi uma busca pessoal, eu não queria só receber esse auxílio. Eu queria entender mesmo da parte técnica disso, né? E aí foi que teve esse despertar para eu fazer a formação nessa área, né? Agora para atuar com a parte psicanalítica, entendeu? Mas foi esse desdobramento, assim, embora, né, é uma coisa que eu sempre tive esse lado mais pro lado das ciências humanas, né? Mas eu, inicialmente, assim, a trajetória foi essa, acho que nem eu falo, né? A gente vai encaixando, vai abrindo as oportunidades. A gente vai amadurecendo, a gente vai mudando, né? Sim. A gente tá em constante evolução. Então uma hora a gente gosta de uma coisa, daqui a pouco a gente já não gosta mais. Eu falo, esse dia eu tava tentando lembrar, quando eu falei, cara, quando você era pequena, você queria ser o quê? Eu, gente, sabe que eu não sei? Eu não lembro de ter alguma coisa assim. Eu lembro que eu sempre quis atuar. Eu sempre gostei. Pode falar, né? E aí, eu lembro assim, que eu tenho uma lembrança que eu queria muito que eu ia ser atriz, sabe? Fazer teatro, alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa extremamente tímida pra falar na frente de pessoas que eu não conheço. É muito engraçado, porque todo mundo fala pra mim, como assim você é tímida? Eu falo, gente, eu não sou tímida em ambientes que eu conheço as pessoas, é diferente. Mas, tipo, imagina, você tem uma multidão de pessoas que você nunca viu na vida e você tem que falar pra elas, gente, trava, assim, que é uma coisa de louco. Eu falei, é uma coisa que eu precisava dar uma trabalhada. Então, por isso que eu ficava meio assim, será que eu vou conseguir? Né? E aí eu falava, pô, mas se eu fizesse teatro, eu acho que me ia ajudar. Só que aí na escola eu conseguia. Eu queria fazer espécie de teatro na escola, que, né, eu achava o colégio militar. O colégio militar do Rio, tipo, era enorme, né, o auditório onde tinha. Quando eu chegava lá, que eu olhava aquilo, eu não vou conseguir não, deixa pra lá. E aí, tipo, aí eu falei, vou fazer jornalismo. Mas aí eu lembro que, tipo assim, desde muito nova, eu falava assim, eu quero fazer alguma coisa na comunicação. E aí fiz jornalismo. Não vai na faculdade, né? Ô, Nath, tira uma dúvida, que tem até uma blogueira que eu sigo, que eu gosto muito, a Bruna Oliveira, e ela sempre fala que ela optou por o terapeuta dela ser psicanalista e não um psicólogo, opção dela lá e tal. Explica um pouquinho pro pessoal se tem diferença ou se não, ou se sim, qual a diferença. Tem a diferença da vertente, né, a técnica que vai ser usada, né? Então, o terapeuta cognitivo-comportamental, ele tem uma abordagem diferente do psicanalista. O que é cognitivo-comportamental? O cognitivo-comportamental, ele olha muito o resultado, né, a consequência daquela experiência, né, a partir da queixa, né? A psicanálise, ela faz um estudo do teu inconsciente, né? Ou seja, mas sabe, só uma dúvida, pra ser psicanalista, você tem que fazer... Mas faz, tipo assim, faz psicologia ou não? Não, tem o curso de formação em psicanálise, isso. Tá. Embora o psicólogo, ele possa fazer essa formação e para essa vertente. E para essa vertente. Né? Então vai ter psicólogos com essa abordagem psicanalítica e vai ter o psicanalista, né? E inclusive tem esse trabalho integrado entre um e outro. Então é feito todo um caminho terapêutico em que de repente, vou te encaminhar para essa condução dessa vertente. Ou o que acontece é que, grosseiramente, que nem eu falo, né? A psicanálise, ela é um pouco mais durona, assim, ela é um pouco mais técnica, ela é um pouco mais, isso, vamos aqui, aquela questão do faz sentido, do conectar ali e não ter muita pra onde, poxa, caramba, e agora? Isso fez sentido, isso conectou, né? Porque na nossa mente, se você viveu até aqui, tem coisas que facilmente você lembra e tem coisas que, se alguém falar, não, mas lembra, você viveu, você passou por isso, você fala nunca. Cara, eu sou uma pessoa, você sabe, eu bloqueio total o que...
Tem um episódio na minha vida onde o Pedro foi operado com 3 meses de idade. Você sabia disso? Já te contei? Você comentou aqui no porque podcast. Eu quase, num podcast. Você comentou no podcast. Porque eu não conto. Mas não é que eu não conto porque é segredo. É porque eu não lembro. Cara, eu sou uma pessoa que eu sei o dia que eu te vi, o dia que eu falei com você, que horas que era, que roupa que você tava. Eu não lembro o dia que era, eu não lembro o que aconteceu, como que eu fui parar lá, que horas que eu saí, que horas que o Pedro teve alta, eu não lembro. A minha mente deu uma travada assim desse episódio, que foi tão traumático pra mim. Isso que você falou assim, é muito engraçado. Esses dias eu vi uma série e era muito engraçado que o cara começava contando assim, que de lembranças que a gente tem, que a gente muda as lembranças. Eu falei, como assim, né? E aí ele vai explicando, né? E aí assim, eles são um casal, só que ele sumiu, e aí ele voltou depois e ele perdeu a memória. E aí eles relembram o último dia que eles se viram. E aí ela pegou mentira, e falou, isso é mentira. Ficou pra cigarro, mentira. Não é. Mas depois eu até te conto da série, coitado, tadinho dele. Mas assim, e aí eu achei muito interessante disso da mente, que aí depois quando ele falou isso, eu fiquei tentando realmente, a gente tem flashes diferentes. Ela lembra, aí ela pensa assim, não, porque eu lembro que nesse dia eu falei isso. Ele, não, você não falou isso. Você falou isso, mas depois você falou isso, e eu voltei pra te falar isso. Ela, não, você não voltou. Ela, você acha que eu ia esquecer o dia que você foi embora? Ele fala, mas você esqueceu. Aí quando ele lembra, aí ela para e fala, nossa, é verdade. E aí o cara fala, gente, que a gente cria memórias que cada uma de uma maneira. E eu falei, gente, isso é muito louco. E aí eu fico até falando assim, aí eu cheguei a perguntar pra minha irmã, falei, Patrícia, você lembra quando minha mãe morreu? Como é que foi? Porque é uma lembrança assim, ruim pra gente, né? Ela contou, foi assim. Eu falei, não, mas não aconteceu isso. Ela, não. Eu falei, não, aconteceu. Aí eu falei, porque eu lembro. Aí a gente foi tentando juntar, mas assim, é muito engraçado a lembrança que ela tem. É diferente, né? Total! E a gente, assim, e realmente a gente acaba, acho que, acomodando no nosso cérebro de uma maneira que aquela lembrança desconfortável fique mais o confortável possível. Então a gente tira alguns fatos que aconteceram no contexto. Eu falei, cara, isso é muito louco. Né? E acho que é isso. Tanto nesse sentido, quanto que nem você está colocando a questão de você tirar alguns fatos, até para uma autopreservação, né, do teu emocional, quanto a inclusão de fatos, né? Então, às vezes a pessoa tá contando, de repente você passou por isso, não, tua irmã tá contando uma coisa da infância que você fala, não, a gente não viveu isso. Como assim? Ela tá... E assim, não é que ela tá inventando, mas ela tá incluindo como faz sentido, como ela percebeu. Nossa, tem esses ensaios pra também. Saber se o que eu sei é verdade. Boa, né, Maria? Mais um primo, né? Nessa dinâmica. Meu Deus. Mas a gente... e assim, e é muito engraçado, porque às vezes a gente tá contando assim, coisa de família. Sempre, né? Tu lembra? E eu fico assim, gente, tem coisa que eles às vezes comentam e eu fico assim, gente, eu não lembro. Lá. E é um momento que foi legal, mas eu não consigo lembrar daquilo. Eu falei, cara, realmente tu tava comigo? Eu tava nesse dia? Priscila, você tava? Era só eu e você. E eu fico, gente, por que eu esqueci? Ô, Nath, né? A nossa mente muda com a idade, porque eu sinto, eu tô começando a sentir algumas diferenças. Coitada. Não, tô falando no sentido como? Assim, que nem, como eu te falei, eu era uma pessoa que sabia tudo, tanto que o Márcio ele me cobra, tipo assim, você é uma pessoa, como que você não lembra se você sabe isso? Tipo, hoje eu não sei mais. Não. Tipo, nós conversamos, essa semana a gente conversou. Isso aí que você tá falando. Essa semana a gente conversou. Sim. Eu não lembro tudo que a gente conversou. Tá. Entendeu? Eu esqueço. Tipo, se você fosse uma cliente nova, é que eu te conheço há muito tempo. Vamos supor, você é uma cliente nova, eu não lembro o teu nome, cara. Nossa. Aí eu falo a coisinha lá que faz isso. Mas isso, aí isso. então. Só que eu era uma pessoa que eu lembrava de tudo. Mas às vezes não é porque você está sobrecarregada. Como tá a questão do teu esgotamento emocional? Imagina, eu sou ótima. Tranquilíssima, né? Cara, eu não consegui. Uma vida pacata. Eu não consegui o tique. Tá super tranquila, pacata. Ontem então ela tava super, tipo, de boa. Ontem ela tava tranquila, né? Lógico que eu tava, tomei 3 garrafas de whisky. Aí ela ficou tranquila. Entendeu? Mas antes... 3 não, mas 1,5.
Porque Não, porque a Maíra pra reclamar é muito difícil. E ela eu não reclamo, e ela mandando, é mandando, verdade. mandando. Eu falei, não, sabe, Maíra? Eu falei, amiga, você não quer vir aqui? Não, é verdade. Eu não gosto de reclamar. Eu deixo eles reclamarem, que nem a Priscila é mó reclamona. Sou mesmo. Muito, tipo, é uma amiga que reclama. Tipo, tem hora que você fala, puta que pariu, Priscila, mas tu acha que só acontece com você? Exatamente. Ela é reclamona. Mas eu deixo, tipo, eu sei que ela gosta. Então eu sou uma pessoa que deixa, eu não reclamo. E eu gosto das visões que a Maíra dá das minhas reclamações, entendeu? Porque às vezes eu ligo pra ele, Maíra, não sei o que, não sei o que. Aí ela fica assim, então, amiga. Aí ela vai e fala assim, não tinha. Porque eu sou analítica, né? Tu entendeu? sabe? Então, assim, é bom. Eu não reclamo, só que Sobrecarrego. ontem eu tava num esgotamento muito grande. Aí eu reclamei e eu acho que ela se assustou. Porque ela falou, nossa, vem aqui então, porque tipo, ai meu Deus, ela vai morrer. E aí... Aí do nada ela me manda uma mensagem, tem não sei o que, eu falei, Maíra, Porque eu vi que meu uísque tava acabando. Falei, vem amiga, vem. Quase eu pensei, se não tiver, eu mando comprar, mas vem aqui. Eu falei, cara, ela nunca, tipo assim, Maíra, às vezes o mundo tá caindo, ela tá de boa. Ela, tipo assim, reclama, tipo assim, mas ela fala, tipo assim, é difícil hoje, mas tipo, acabou. Mas pra ela reclamar, tipo, sentido, eu falei, tem alguma coisa errada aí, tá, mudamos de papel, entendeu? É difícil. Mas tem essa questão. Mas a idade você... muda, então, muda. Com a... Assim, nisso que você está relatando, né? Eu não sei se tem a ver com a idade em si. Claro que as percepções ao longo do tempo mudam, né? A maturidade. Então, assim, tem coisas muito, que... cara. e tem coisas que já não fazem mais o mesmo sentido. Eu falo que a maturidade, ela é uma bênção, porque quando a gente é mais novo, a gente é muito voraz, né? Não, e assim, eu vejo num curto espaço de Sim. tempo até, que nem as meninas às vezes me relatam, não, porque a Maíra Sim. surtava, tipo, a Maíra não surta mais. E tipo, não é muito tempo, mas é a maturidade mesmo. A gente tem que nem algumas divisões assim, né? Então, tipo, a partir dos 30 e aí pós 35, a gente vai tendo essas. Eu passei todas A gente vai tendo essas. A gente vai tendo essas mudanças de comportamento, não de personalidade, mas de comportamento. Né? Então, mesmo que, mas eu já levei muito a ferro e fogo, e com o tempo a gente vai tendo essa percepção. Agora, quando você relata assim, não, mas aí eu não lembro que a gente conversou na quarta-feira, né? Eu não lembro. Se você fosse uma cliente nova, isso é aquilo, né? O ponto de estresse, ele faz com que você perca esses detalhes. É muita informação, tem que ficar exatamente, você lembra que a gente conversou. Mas, dentro do que a gente conversou, nada tão relevante num primeiro momento para que você tivesse armazenado isso. Nosso cérebro, ele é uma máquina, então ele tem que escolher, porque não dá para ficar tudo. Né? E aí, quando a gente fala sobre inconsciente, né? E o que ele vai armazenar? Ele vai armazenar aquilo que te causa dor, que não foi bom, mas aí o que acontece também, em determinados momentos da tua vida, você não tem a consciência e isso está influenciando na tua vida. Né? Então, por isso, entender, saber, né, ter essa conexão com que no teu inconsciente está se tornando consciente, você não tem clareza, isso é uma libertação, você ter esse conhecimento. A grande parte aí das questões de saúde mental que a gente vive hoje é por falta de conhecimento. A gente não tem isso. Então, o que o psicanalista trabalha é o inconsciente, aquilo que a gente tenta driblar, né? Que a gente tenta esconder, meio que driblar nós mesmos, né? Tipo... Essa parte do inconsciente que vai afetar, vai te deixar ansiosa, vai tudo aquilo que a gente vê de questões de patologias que envolvem a saúde mental, ela tem um fundo desse inconsciente, porque você viveu, você tem essas informações todas aí, algumas você tem acesso, outras não. E aí, só que ilustrativamente eu falo, você tem uma mesa de controle aí no teu inconsciente com um carinha que ele fala, Maíra, hoje a gente vai fazer o quê? Hoje eu vou colocar isso aqui pra tipo você divertidamente, né? Isso, nossa, eu pensei exatamente isso, entendeu? Divertidamente. Só que tira lá a alegria e deixa o medo, a tristeza e a raiva. Você nem sabe o que você tá com raiva. Você teve um monte de raiva e você fala, gente, mas tava tudo bem. Olha o gatilho. Né? O que aquela situação te remete a algo inconsciente que faz com que... Eu tive uma época que eu estava, assim, num estresse. O Constantino, meu marido é muito terrível também. Eu falo pra ele que ele não me ajuda a melhorar como pessoa. Sempre que eu falo assim, não, mas hoje eu tô muito melhor. Ele pega e fica assim, né? Tá melhor, porque nessa fase aqui... Aí ele coloca os áudios que eu mandava pra ele. Gente, realmente, eu parecia uma louca. Hoje eu escuto e falo...
Eu falei, o que tava acontecendo aqui? O meu pai veio de Goiás pra me visitar e falar assim, olha, o Constantino me ligou, o que tá acontecendo? E o pior de tudo, Nádia, eu não sabia o que era. E eu chorava. Mas alguma coisa e lá... eu chorava, exatamente. Lá e eu tinha... chorava, porque eu ficava assim... Nath, pode comentar, porque senão eu como tudo. Tá bom. E eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque assim, eu consegui identificar que eu não estava bem, que eu estava sendo agressiva com as pessoas, mas eu não conseguia, tipo, não fazer. Sabe? Depois que eu fazia, eu falava, por que eu fiz isso? Aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a evitar pessoas. Eu não queria encontrar... nem com meu marido eu queria falar. Ele chegava em casa, eu ficava no quarto e eu ficava na sala. Se ele vinha pra sala, eu ia pro quarto. Ele ficava assim, mas você não fica comigo? Eu, não, porque eu não quero ficar com ninguém, porque eu não quero ser grossa. Eu preciso primeiro me entender o que tá acontecendo aqui, porque eu não sei o que é. Sim. E eu Porque a primeira coisa que as pessoas querem saber é o que tá acontecendo. E você não sabe o que tá acontecendo. eu não sei. Você não tem como explicar. Eu falo, eu não tô com nenhum problema? Não, nada do que eu já não tenho no dia a dia. O Márcio tipo assim, me atormenta, tipo, mas o que é? O que você tá sentindo? Eu não sei, eu só não... E eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar. Tipo, eu não quero falar. Ponto. E aí a pessoa quer saber o que você tem. Já percebeu, né, Márcio? Não, ele sabe. Ele sabe, ele é super evoluído. Ele é a parte evoluída. Hoje em dia, então, porque ele é tão terapeutizado que da terra... Quanto tempo vocês estão juntos? 8. Nossa, parabéns, hein? Olha, eu vou falar que eu tô Porque aqui há aí, tá difícil ele já. é tão terapeutizado assim hoje que ele é meu ponto de equilíbrio, né? Mas ele quer, é tipo assim, e eu entendo que ele quer saber o que tá acontecendo. Sim, ele quer ajudar. Sim, É. né? A pessoa quer saber, lógico, né? E tipo, você às vezes não sabe E falar. às vezes é difícil, porque você não consegue explicar e às vezes a pessoa fala assim, mas você não quer dividir comigo? Eu falo, não é que eu não quero, é que eu também não sei. E aí assim, a minha irmã ficava assim pra mim, mas o que você tem? Eu falo, eu não sei, eu tô irritada com tudo, mas eu não sei por quê. Eu falei, eu estou irritada com tudo. Então, mas é isso que a psicanálise descobre. Nossa, Nath, você é um mundo pra você, um vasto mundo aí, ó. Porque eu Porque tenho às vezes essa... era até alguma coisa de criança, uns negócios assim, né? Muito louco que tem que a gente guarda. Mas assim, eu falo assim, tem certas coisas que eu fico assim, eu tenho medo de descobrir. Eu falo, será que eu quero realmente saber isso? Mas aí Não, que mas tá. você tem que se você conhecer. porque não é o descobrir por descobrir. Claro que ninguém vai fazer essa viagem ao lugar que você não conhece do nada. Né? Mas assim, bem conduzido é um divisor de águas na vida da pessoa. Porque a gente fala, como é que você... Claro que você não vai, né, tudo o que tem, mas o que mais, né, acaba implicando, isso vai tendo essa conexão, sabe? Do que, como, por quê? Não, peraí. Faz sentido. Isso, né? que você ainda falou foi muito engraçado. Quando eu fui numa médica, minha primeira consulta com ela foi tão engraçada, porque eu ainda falei, gente, ela era uma endócrino e ela falou de tanta coisa menos do que eu tinha. Eu tinha um problema que eu tava, tipo, há 3 anos tentando emagrecer, porque eu sempre fui muito magra. De repente engordei e eu não emagrecia. Não emagrecia. Aí, marquei uma consulta, a gente começou a conversar e ela começou a perguntar da minha vida. Eu ainda falei, quem ela quer saber da minha vida, gente? Amor, foca aqui, eu não emagreço. Amor, foca na minha pança. Aí e assim, ela viu que eu tava falando das coisas, tipo, com uma cara, ela falou, o que você tá com essa cara? Aí eu falei, não, porque eu não tô entendendo. Você quer saber certas coisas da minha vida, tipo assim, eu já te falei, meu problema é que eu não emagreço. Ela falou, mas você sabe que por trás de um problema de você não emagrecer, o emocional é muito maior do que qualquer outra coisa. Ela, porque o problema de daí de dentro, eu já tô com os teus exames aqui, eu já sei o que é, mas eu preciso saber o que é o gatilho. Sim. Porque se você sempre foi magra e alguma coisa desencadeou, a gente precisa descobrir. Cara, o meu gatilho é o grego na cozinha. Nada, não era, eu engordei antes até. Não, vamos Sim. Não dela, né? E aí ela ainda pegou e ficou assim, ela até na época falou, você devia fazer uma constelação familiar, acho que ia te ajudar, hein? Aí eu fiquei assim, será, gente? Ela falou pra mim isso. Eu participei de um treco desse, mas só olhei, porque eu tenho medo. Eu também sou medrosa. Eu chorei tanto. E eu lembro que ela comentou um negócio assim, ó, que ela perguntou pra mim quando que começou o start de eu engordar. Aí eu falei pra ela, depois que a minha mãe faleceu, eu dei uma engordadinha. Aí ela já fez assim, primeiro gatilho. É lógico. Porque assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa assim, que controlava a nossa alimentação. Eu sempre fui magra, mas minha mãe ficava assim. Minha mãe olhava assim, você tá meio engordadinha, vamos dar uma fechadinha de boca? Sabe? Minha mãe sempre incentivou a gente a fazer exercício, a caminhar com elas. Minha mãe sempre foi muito proativa. E aí eu peguei e falei, aí eu comecei a contar coisas. E aí nisso eu falando com ela, e meu pai não parava de me ligar. Aí eu falei pra ela, você me dá 5 minutinhos que eu preciso atender, que meu pai não para de me ligar. Ela falou assim,
Ela falou, mas nossa, precisa falar? Eu falei assim, mas é que ele tá me ligando? Ela falou, mas ele sempre liga? Eu falei, não, ele só me liga, ele não manda WhatsApp. Ela falou, então ele espera. Eu falei, não, mas pode ser urgente. Ela falou, meu Deus, mas é tão urgente? Aí, assim, ela via que assim, que ela falou, o seu desespero tá indo além do normal. Aí eu falei, não, porque depois minha mãe morreu, tipo, tudo eu resolvo pra ele. Ela falou, você virou a... Ela falou, então você é mais filha, você é a mulher dele agora? Aí eu, não, mas ele é meu pai, eu tenho que ajudar. Ela falou assim, mas ele é seu pai. Não inverte, ela falou, não inverte os papéis. Ele não é teu filho. Aí eu peguei e falei, pá, tapa na minha cara. Aí eu saí da consulta e falei pro Constantino, eu acabei de passar por uma terapia. Porque eu acho que ela me deu tanto Mas tapa, legal uma assim. médica que aborda além, né? Não, ela falou, Pri, isso tudo contribui. Ela falou, a parte aqui que eu tenho, ela falou, mas eu acho também que você precisa ver isso. Ela falou, porque ajuda. Ela falou, aí essa coisa do, o desconto na comida. Ninguém desconta na comida porque nasceu descontando na comida. A gente só desconta na comida se a gente tá com algum problema interno. Sim. Ela falou assim, e é daqui. Porque ela falou, eu vou te arrumar por dentro. Beleza. Mas se aqui não mudar, volta. Você sabe que nas minhas Então, mentorias eu falei, para contadores eu indico que todos façam terapia. Eu indico, eu falo, a gente tem que fazer, nós somos contador tudo louco, vocês têm que fazer. Porque... É que eu falo também, todo mundo vem procurar, mas é que eu falo, todo mundo vai procurar a Nath, porque fala, eu tô passando por uns problemas que eu não sei o que é. Mas a Nath faz um outro tipo de trabalho também que é muito legal, que é voltado para a empresa. Então, quando ela começou a falar, enquanto que eu falei, gente, acho que eu vou levar a Nath lá no grego, preciso. A Nath está vindo aqui, tu não sabe como que é o mas negócio. Mas o Constantino já tinha me falado isso, ele falou, Priscila, achava que era legal a gente chamar uma pessoa pra vir conversar com a equipe. Hoje quis te apresentar ela e eu ia falar sobre, eu quero entrar no assunto. Quando você falou de desenvolvimento de pessoas, eu falei, isso é interessante. A geral tá querendo a Bahia já tá querendo me vender. Nath, não vou pagar comissão, não paguem. Se abaixa do meu preço, hein? Se abaixa. Abaixa toda coisa. Senão eu não vou sair contando o que você faz. Embora eu já tenha postado, não sei se você viu, eu já tenha postado um pouco, só até a Nath. Eu vi também um pedaço da tua entrevista no podcast do Rafa, do Alto. Eu vi também. Eu vi tudo, mas eu vi uma parte. Eu postei vídeo dela falando tal, o que é esse trabalho, né? Como que é feito, mas ninguém com mais propriedade do que você pra contar. Então, é uma assessoria, né? Uma consultoria, né? Para as empresas, né? Hoje, principalmente pós-cenário pandemia, né? Porque... Isso que eu ia te falar. Eu acho que antes pandemia, eu acho que depois, eu acho que na pandemia, assim... Não tô falando que foi bom, gente, pelo amor de Deus, mas eu acho que para algumas áreas abriu a mente para muita gente. Falou assim, gente, isso aqui é necessário. Sim. Isso aqui não é... Né, que a gente tava até conversando com outra pessoa aqui. Tem muita gente que vê certas coisas como gasto. E, gente... É investimento. Total. Eu falo, se todo total. mundo tivesse um terapeutazinha, fazendo um psicólogozinho, a vida ia ser tão mais fácil para todo mundo. Eu falo que hoje acho que tem muito mimimi, porque falta. Né? Porque assim, tira a responsabilidade do pai de criar, tira a responsabilidade, cada um fica jogando a responsabilidade pro outro, a criança é criada pela internet, o que ela vê no Instagram, né? Sim. E aí isso atrapalha. E aí o que acontece, né? Todo mundo saiu de home office e o colaborador que você tinha, ele volta da pandemia e você fala, mas, né? Contratei você, né? Você. Sim. Mas tá diferente. Ou não é esse cenário, você tá contratando uma equipe. Poxa, vou mobilizar, vou fazer um processo seletivo de uma equipe. O que o gestor ele sempre quer e precisa? Entender como extrair o melhor de cada colaborador. Por quê? Você tem um investimento ali, então, poxa, se eu conheço um pouco mais ele, e principalmente, né, que é a sacada desse produto, ele também se conhece um pouco, porque, né, ninguém tem esse conhecimento. A gente fala que em nenhum momento no nosso desenvolvimento isso aí ele é incentivado. A gente vai só sobrevivendo, resultado de experiência e de referência. Então, o produto que ele faz, ele tanto traz essa visão para o gestor de quem é a equipe que ele trabalha, né? Qual o potencial de cada um, tanto a critério de personalidade como perfil de comportamento, né? E não só trazer essa informação, mas também trazer para ele uma consultoria de como ele pode fazer aquela equipe ali ela atingir um objetivo, uma demanda, como ele aproveitar cada um pouco de cada colaborador, porque às vezes você tá ali com o teu colaborador que você fala, não, ele vai ser aqui um supervisor, ele vai ser um líder de um setor, e você tá ali tentando, espremendo ele, e nem ele entende, e nem você consegue acessar ele para que ele desenvolva aquilo que você precisa.
Então, essa parte de consultoria, né, tem tido uma boa procura justamente por esse motivo, né, em que o profissional ele tá buscando conhecer quem é a minha equipe, ou eu quero um profissional com essas características, como que eu sei ao longo do tempo, como eu encurto esse caminho para ser mais assertivo. E na hora né? de contratar também, Nath? Para contratação também. Dá para fazer isso no processo de entrevista, no processo seletivo. Porque às vezes o cara chega, te conta uma história, fala que é uma coisa, mas é outra, o perfil dele é outro, totalmente diferente. Tu já consegue perceber isso só numa entrevista assim, tipo... Porque o Constantino ainda falou, cara, acho que a gente podia fazer isso antes de contratar, né? Porque às vezes a gente, quando a pessoa vem... Porque é lógico, numa entrevista de trabalho você se vende da melhor maneira possível. Tem gente que quando a gente tá entrevistando, dá pra sacar na hora que, tipo assim, tá mentindo. Sim. Sabe? Mas se a gente não tem esse know-how, assim, que nem você, né? Que, tipo, estuda pra isso, já é uma coisa, né? Você vende esse teu trabalho. Então, assim, dá pra perceber quando a pessoa tá ali e fala assim, metade do que ele tá falando... Dá pra fazer essa análise, né? E a gente dispõe de ferramentas também que validam, né, todo esse processo. Então poxa, eu tô abrindo um processo seletivo para departamento pessoal, ou para o financeiro, ou para vendas, e aí o que eu preciso? Poxa, eu tenho essa galera aqui, então vamos fazer um processo. A gente pega, mapeia perfil comportamental, né, personalidade, aí nesse momento vamos investe esse daqui, e não, porque é que a gente fala, né, quanto mais você tem o conhecimento, mais você é assertivo, né, então tem sim, tanto para contratação, quanto às vezes você tem uma equipe que ela já está decolando, mas você quer um pouco mais, porque vem novas propostas, você está com novos planos. Por isso eu procurei a Nath, e porque também às vezes... Eu identifico que às vezes você não tem um mau profissional, ele só tá na posição errada. Também, né? Se você colocar ele, você quer que ele faça vendas, mas ele não é vendedor, ele é um bom operacional, Maíra. Então, isso é muito show pra empresa, muito legal. Não, isso é primordial. Porque às vezes você tem um funcionário realmente maravilhoso e ele tá no lugar errado, tipo assim, gente, e se você troca, as duas posições decolam, entendeu? E a partir de agora, quando eu for contratar, eu vou fazer antes. Sim. Até também pra não pegar nenhum psiquinho, né, amiga? Não, eu já peguei vários. Ó, isso aqui vai te dar um probleminha, né? Melhor não pegar. Filha, já peguei vários BO já. Ah, minha filha, nem vamos entrar nesse assunto, coitado. Não, vários. Depois eu conto pra você, Nath, meus problemas. Depois a gente faz uma sessão. Depois a gente é parte em off, né, querida? Porque isso aqui não é bom ficar falando, não. Mas como é que, assim, eu sei que você não pode contar tudo, né, porque também, mas como funciona mais ou menos assim para as pessoas entenderem? Você chega, esse pacote seu de assessoria pra analisar. Você vai, uma reunião conjunta, você conversa... São divididos em encontros, né? E aí o gestor pode participar, não é restrito, né? Então a gente tem encontros, depende do número de colaboradores, Sim. né? A ideia é que a gente aproveite o tempo, né, para que todo mundo receba informação de qualidade. Então são encontros presenciais ou até pelo Zoom, dependendo, né, de como for. Eu tô com algumas demandas em outras cidades que estou fazendo Sim. assim no online, remoto, né? Então, são encontros com os colaboradores, né, em que a gente faz a aplicação das ferramentas, traz para eles essa visão de informação, não é só o fazer por fazer, para eles entenderem o porquê e como, né? Então, a gente começa pela parte de personalidade, vai para a parte comportamental, né? Faz aí a devolutiva para eles, né, em separado, para, né, essa questão que nem você falou, né, de preservar as informações que são pertinentes pessoalmente a cada um. E tem a reunião com o gestor, sim, com aí essa parte, esse relatório em que realmente vai trazer para ele essa condução, né, de olha, você tem uma equipe em que a gente tem aqui perfis analíticos, racionais, emocionais, ou uma equipe mais analítica, e aí como eu pego essa equipe analítica e faço com que ela tome decisões mais racionais, né? Como eu pego uma equipe emocional que tem aí
seus benefícios e deixo ela um pouco mais racional, até para ela ser um pouco mais assertiva, né? Para ela me trazer o resultado que eu tô buscando. O melhor é o racional? O melhor, não tem o melhor. Não tem. Não. É por isso que nem a gente fala, né? Todo mundo tem essa questão de olhar para o racional e achar que ele é o que atende melhor, né? Porque o racional, ele estigma, é da ação. né? E dos perfis mentais, assim, né? Dos tipos de mente, ele é o que mais expõe assertivamente. Porque ele tá focado num resultado. A razão é a ação, né? Mas de nada vale se a gente só tiver. Se a gente de repente tem uma equipe em que todo mundo é só racional, gente. Meu Deus, vão se matar, né? Não tem. Então a gente precisa de um analítico que pega e fale: tá bom, precisa fazer? Precisa, mas vamos lá, vamos olhar aqui. Não é assim, não sai fazendo. E a gente também precisa do emocional para ele poder ter essa visão de. Se a gente fizer dessa forma, não precisa o tempo inteiro ir, né, com tudo pra cima. Sim. Calma, dá pra. Então, essa divisão, né, entre essas mentes, ter uma equipe que tem. O ideal é ter uma equipe de um pouquinho de cada. Que geralmente geralmente sempre tem, né? Em que a gente não. E isso funciona, só que aí depende, né? Na gestão eu tô conseguindo aproveitar isso, Sim, né? E se a gente leva, que nem a gente tava falando, o estigma de que não, racional é melhor pra minha empresa. E aí, de repente, você fala: Natália, eles não se entendem, eles brigam o tempo inteiro. Eu tô falando uma coisa, já saiu fazendo, não, né? Mas é isso que eu falo, a percepção que a gente tem do mundo lá fora é que quem tá fazendo, mas tá fazendo como? Você tá fazendo, mas tá fazendo meleca. Isso não descredibiliza o racional, porque a gente precisa de um racional próximo do emocional pra falar pra ele: calma, né? Vem cá, vamos fazer antes de, né? Ai, não vai. E o analítico, ele precisa também, porque senão ele fica só ali planejando, pensando. Quem é que fala pra ele? Legal, pensamos, vamos começar a fazer então. Imagina. Porque senão ele fica ali naquele circuito mental ali, né? Um complementa o outro. Entendeu? Então, que nem às vezes a gente até é uma questão que é bem recorrente. Nossa, mas eu sou emocional, então tá tudo errado? Claro que não. Tá tudo errado. Ai, não quero mais. Eu tenho um perfil emocional, então não dá pra progredir. O que eu faço agora? Vamos usar esse emocional da melhor forma. Porque dá pra usar. Eu não faço ideia do que eu sou. Entendeu? Eu sei porque a Nath. Eu fiz com a Nath, né? Não faço ideia, não faço ideia. Acho que eu não sei se eu sou tão racional. Eu acho que eu não sou racional, não. Acho que é o que eu tenho menos. Acho que eu sou mais analítica. Eu sou e mais emocional. Emocional nem tanto, assim, mas às vezes, assim, é muito raro uma coisa bater no meu coraçãozinho ali, sabe? Mas quando bate, eu já falo: opa. Eu penso. Eu penso tanto que eu falo: gente, eu vou dormir, eu ainda tô pensando, minha cabeça tá. Crê em Deus, Pai, é sinistro. Então, mas acho que eu sou mais desse também. Eu fico pensando: será que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Eu fico, sabe? Sim. Tipo. E é muito engraçado, quando a Nath fez o meu perfil lá e me mandou tal, eu falei: ela tava deitada comigo aqui, não é possível. Imagina, eu falo: nossa, nada a ver com o que eu imaginava. Eu falo: mas tem certeza isso aqui, não, menina? É igual, você se vê todinho, você fala: putz, eu sou assim mesmo, meu. É louco, né? A nossa mente é muito doida. Isso, essa análise que você falou que faz uma reunião, mas você também, quando você faz essa reunião no escritório, vamos pegar o exemplo aqui da Nath, você também faz com cada uma delas ou não? É sempre conjunta? Não, a devolutiva é individual para cada um dos colaboradores e, claro, né, a parte que interessa para a empresa, né, tirando algumas questões de desenvolvimento pessoal que não impacta para a empresa, né, com a reunião de gestão, sim, entendeu? E aí esse cuidado de passar a informação completa. Por quê? Porque aí o colaborador, ele vai se sentir motivado em procurar mais. Porque existe esse estigma: mas aí eu vou procurar terapia, o que eu falo lá? Porque às vezes você até sabe o que você está procurando, mas e aí? Como é que você chega lá e fala, né? Você sabe quando você está num limite, mas quando ainda não chegou nesse ponto, você fala: mas aí eu vou lá e falo o quê? Né? Como que eu vou descobrir? Mas assim, cara, todo mundo precisa de terapia. Sim. Todo mundo. As pessoas não entendem isso, né?
E assim, não só pra resolver, mas pra melhorar, assim. Às vezes tá tudo... tudo não é que ninguém tem problema, mas todo mundo tem. Mas às vezes você tá gerenciando bem, mas você sabe que dá pra melhorar. Se você tem essa questão de se conhecer, de saber até em que ponto que as coisas começam a sair um pouquinho do... Não, já não tá mais... E por quê? Porque não é só... A percepção de que as coisas não estão ficando bem, a gente sempre tem. Mas saber exatamente que isso causa e o porquê que causa, né? Você vai deixando... E aí a gente tem questões como, por exemplo, a ansiedade. Né? A terapia, ela regula demais. E hoje em dia esse aí é um top 1 aí de problemas que todo mundo está enfrentando. Hoje se a pessoa falar, não, eu sou tranquila, não tenho zero ansiedade. Mentira. É preocupante. Aí que você tem que falar, então vem cá, vamos conversar. Porque zero... Você tá em outro planeta. Impossível, é impossível. Até porque, que nem eu falo, num limiar mais tranquilo possível, a gente tá na área da informação. E a nossa mente... Ela não é tão rápida quanto a velocidade da informação que a gente tem hoje em dia. Nossa, então, eu falei isso no outro podcast, na outra semana. Eu falei, a nossa mente não foi igual. Preparada pro tanto de informação que a gente tem hoje, pra vida que a gente leva hoje. Então aí você tá, vamos supor, nós estamos aqui agora, mas pode ter certeza, na mente de todo mundo aqui tá meio que tá. E quando eu terminar aqui, e aí mais tarde, tá, mas e amanhã? Mas... Não, ó, você vê, a gente tá todo mundo aqui, o celular tá na mesa, e toda hora a gente olha, tipo, tá cheio de mensagem, ó, daqui a pouco eu resolvo. Peraí, dá pra responder rapidinho. Que eu viro, ó, porque senão... Sim. Não, mas o meu fica aqui, ó, batendo no... Sim. Não é pode, entendeu? Não, eu fico... Mas é absurdo, né? E a gente fala... Até brinquei esses dias que eu fui tomar lá o soro, aí eu fiquei, acho que 1h20 lá tomando soro. Eu só postei a foto que eu estava tomando soro e não atendi mais ninguém. Relaxou? Eu dormi. Minha filha, meu pai me ligando, achando que eu tava doente. Por que você tá tomando soro? É assim, quando eu vi no meu celular, tinha tanta mensagem. Aí custava responder, eu falei, eu tirei um tempo para mim. 1 hora. 1 hora. Foi 1 hora. A gente não tira eu uma hora, só tirei né? 1 hora. E caraca, o mundo acabou nessa 1 hora? Não acabou, gente. Sim. Mas a gente é tão cobrada de que a gente precisa responder agora, a gente precisa fazer isso agora, a gente precisa resolver isso agora. Né? E eu fico com a cabeça assim, às vezes eu acordo, sem brincadeira, às vezes eu acordo meio da manhã e fico, meu Deus, eu esqueci de responder fulana. Eu mando mensagem, tipo, 4h30 da manhã. Ó, que eu esqueci, mas eu não tinha esquecido que aconteceu tudo, eu acordei agora, lembrei, já tô respondendo você. Aí eu fico, tomara Olha que loucura. Aí eu penso, tomara que o celular dela seja igual ao meu, porque eu durmo, eu ponho no mudo. Se não for, vai pim, a mensagem 4h30 da manhã. Fala, o que essa louca tá me mandando mensagem 4h30 da manhã? Gente, que loucura de mundo que a gente tá vivendo, né? Urgência em cima de urgência. Não é, e não é urgência. Ontem até foi engraçado, eu li num livrinho lá, até que tu compartilhou da Aline, que eu achei muito engraçado, que é como se Deus estivesse falando com você, e ele fala assim, que ele descansa no 7º dia, e ele fala que criou o mundo e criou o tempo pra gente poder descansar. E ele falou, e no mundo de hoje parece que as pessoas não querem ter esse benefício. Sim, você se sente mal porque você tá relaxando, que você tá exatamente, descansando. você acha que assim, eu não estou criando não nada. Tô produzindo. Eu não estou produzindo, tipo, eu tô errada. E não é, gente, porque assim, tem hora que o teu corpo adiga. Ele precisa, tipo, o que você quer fazer? Nada. Tem uma entrevista da Gabriela, não, é Gabi, né? Aquela entrevistadora loirinha, né? Quem é, Gabriela? De Gente com Gabi, não é Gente com Gabi? Marília Gabriela. Ela fala Gabriela, eu sabia se que fosse a menina do bairro de baixo. Eu lembrava. Então, e aí eu lembro que o cara entrevistou, acho que perguntou qual era o sonho dela, ela falou, não fazer nada. Tem até um meme, né, que o pessoal faz no TikTok, fazer nada. Ela, nada. Ele, como assim fazer nada? Ela, eu não quero fazer nada. Nada, literalmente nada. Eu não quero nada, eu não quero pensar em nada, eu não quero ler nada, eu não quero fazer nada. Eu quero ficar jogada no sofá. É só isso que eu quero fazer. Entendeu? E assim, e hoje acho que essa cobrança do mundo faz a gente se sentir mal por estar fazendo isso. Às vezes eu tô em casa, e não vai longe, você tá fazendo, você, tô aqui assistindo Netflix. Nossa, que vida, né? Queria ter essa vida. Amor, queria não. Que isso aqui são momentos raros. Não é o tempo todo lá no Netflix, quem né? dera eu pudesse ficar sentado o dia inteiro vendo Netflix, entendeu? Era meu sonho, mas não é. Não é possível, não é viável. E quando você tira, sempre tem alguém pra falar uma gracinha. Como se você estivesse fazendo isso, tipo, o dia inteiro. Tempo todo, E aí você fica com essa cobrança. Eu me cobro muito quando eu não tô produzindo.
Tipo, a Maíra já tô pensando aqui, gente, será que ela vai começar uma nova faculdade? Porque ela é tão maluca de estudar, né? Vai querer fazer uma nova faculdade. E aí a importância do ócio, né? O ócio criativo, né? Você precisa estar sem fazer nada pra, putz, aquela ideia. Caramba, beleza. Porque senão você tá o tempo inteiro conectado, teu pensamento tá tão acelerado que não vem ideias. Você não tem ideia quando você tá sobrecarregado. Não tem espaço. Não tem espaço pra isso. Então você precisa. Olha, a Nath falando assim, a Nath já me deixou tão tranquila. Ela do jeito que ela fala é tranquila, né? Ai, gente, dá até vontade de falar assim, vou pegar uma caminha aqui, Nath, fica falando aí pra mim que eu vou dar. Eu me fiquei assim, sabe, né? Essa Conversa, vamos conversar, vai. Vamos conversar. Essa vozinha dela gostosinha. Ela relaxa. Nath, infelizmente nosso tempo acabou. Tu acredita? Voou, né? Passa muito rápido, né? Voa. Eu já tô vendo aqui que a Maíra já tá falando 3 horas pra cá, falei, vou ignorar. Quando eu oro, ela já sabe. Antigamente eu cutucava ela, agora eu só preciso olhar, ainda bem que ela já sabe. Já dá o time. Mas eu queria te pedir uma coisa. Sim. Será que você tem alguma dica pro pessoal? Tipo, alguma dica, pra desacelerar, precisa, tal. Façam isso ou não façam nada. Ou, né, tipo, não façam nada, né? Assumam o posicionamento de ter um tempo pra você. Essa urgência. Tenham essa urgência. Ah, Nath, mas é corrido, você sabe a minha... Eu sei. Mas ao mesmo tempo que a gente fica ali, às vezes, 1 a 2 horas consumindo informação que vai te deixar ainda mais ansioso, você tira pra fazer algo que vai te conectar com você. O que acontece hoje em dia é que a gente está conectado a tudo, que nem mesmo Exatamente. Você falou. A gente está com um relógio que avisa uma mensagem. Antes era o celular, e a gente carregava o celular. Mas aí eles criaram um relógio, a gente não precisa ficar com o celular, que você deixa o celular numa certa distância e ele continua te avisando. Exatamente. E aí você... Eu parei de usar. Você tá o tempo todo. E aí, o que acontece? Mas e aí se alguém mandar mensagem? Tá, se alguém mandar mensagem, é aquela etiqueta, né? Tem um tempo pra responder. Agora, se for uma coisa muito, muito urgente, é como era anos atrás, né? A pessoa te liga. Exatamente. Né? E ainda, se a gente for fazer esse caminho de entendimento, gente, quando não tinha o ligar, né? Você tinha que ir até a casa da pessoa. Não, ou você o meu sonho. Ou você tinha que esperar, porque... Sabe, né? que às vezes eu me pego em casa, assim, sei lá, tipo, eu tô tomando banho, me trocando, eu falo, gente, o meu sonho era ter nascido, tipo, em 1920, 1900... Juro por Deus que eu fico me pensando. Eu tenho esse sonho porque, assim, eu acho lindo aquelas roupas. Eu só fico meio assim, por causa do banho, que a galera não era muito fã do banho. Acho então eu me pego as isso que eu roupas, tenho toque mas eu queria ter vivido essa coisa épocas. do meu marido sair para trabalhar, de eu ter tempo para os meus filhos. Eu sempre fico pensando isso que eu queria, porque a gente foi criado para isso, né? Exatamente. O homem caçar e a mulher cuidar das crianças do lar. Eu fico pensando, gente, nossa, imagina se você é uma mulher do lar, hoje imagina, ter querida. Mas a gente faz nada não, filho. Eu não sei se na outra encarnação eu vivi, mas eu queria viver de novo. E a gente não precisa nem ir muito longe, assim, né? A minha avó conta que meu avô trabalhava... Meu avô tem 80 anos, ele trabalhou na Cosipa na época que era a Cosipa, né? Vieram de São Paulo pra cá, pra ele trabalhar na Cosipa. Só que ela não sabia onde era a Cosipa, como chegava na Cosipa, o que era. Ela sabia que ele saía de manhã, né? E a Cosipa, né, a Uzi Minas, ela tem essas questões de parada. E aí teve um dia que realmente ele precisou ficar pra parada. Só que naquela época não tinha telefone, tudo isso que a empresa não ia, mandar um aviso. Há um tempo atrás o telefone você comprava a linha, era sua aquela linha. Não era tão fácil, né? Não era tão fácil. E ele simplesmente não voltou pra casa. E aí ela esperou ele voltar. Ela falou, bom, 1 hora ele vai voltar. Ou vão dar um jeito de me avisar. Agora me fala, hoje... Nossa! Atrasou 5 minutos, a gente já quer saber se aconteceu alguma coisa. Né? A gente já tá preocupado. Surreal, como é que né? a gente vai... Não, eu já fico assim, né? Eu, no celular eu tenho, tipo, o Cons, a minha irmã, minhas primas, eu tenho no Localiza. Então se eu tento falar, eu já entro no Localizar e fico, onde eles estão? Sim. E olha aí, eu fico assim, gente, que loucura. Eu sou. Eu tenho isso do meu carro só. Aí Sim. eu olho onde o carro tá. Mas como a maioria das vezes sou eu que tô andando. Mas então a dica é essa, né, Nath? Tenha um tempo pra você. Volte pra você. Quando você perceber que você tá muito com pra tudo, pra todo mundo, você fala, tá bom, então agora deixa eu tirar aqui
1 hora, 40 minutos, meia hora, pra mim. Se você conseguir fazer isso todo dia um pouquinho, nem que seja na hora do teu banho, porque às vezes você tá tomando banho já pensando, já né? pensando, eu tô tomando banho, mas eu vou sair, vou fazer janta, com Não, as cara, crianças. banho, um olhinho de lavanda Perfeito. no escuro, ó. Perfeito. Gente, nem paga nada. Outra- Olha que sensacional. Eu falo pro Constantino que eu falei, ele que, vamos reformar o banheiro. Eu falei, vamos botar uma banheira. É. Aí ele falou porque eu falei, porque eu queria, tipo, chegar, deitar, assim, ficar, Isso. tipo, 20 minutos Pronto, na banheira, sabe? Você Tipo, já bota minha reconectou musiquinha. e nem gastou, Sim. né? Porque às vezes o pessoal acha, ai, não, vou ter que gastar, vou ter que fazer sei lá, um spa. Não, às vezes é um momentinho. Não, às vezes teu aconteceu, ali. eu vou pro meu quarto, eu ligo minha TV e eu ponho assim, geralmente quando eu não quero pensar em nada, eu ponho as coisas que eu já tô acostumada, tipo assim, ou eu ponho Friends, ou eu ponho Jane, que tipo assim, que são séries que eu já vi 20 vezes, Sim. e se eu dormir, Só pra dane-se, relaxar. então assim, Aham. porque eu preciso prestar atenção, se eu dormir, porque quando eu vejo alguma coisa que eu não vi ainda, eu fico Aí assim, tem que eu quero prestar dormir. atenção, né? Aí eu ponho que eu já vi 300 vezes, né? Aí eu tô lá, aí ele entra no quarto, caraca, série de novo, sim, que eu tô relaxando. Você tá Meu atrapalhando momento, meu relaxamento. Nath, né? muito Eu que obrigada. agradeço. Aí ela já me corta, você Foi tá muito viu? bom. É porque ela fala pouco, se eu não cortar, não acaba, entendeu? Mas sério, foi muito bom. Nossa, eu adorei. Já vamos conversar que horrores legal, aqui né? sobre os próximos passos. O trabalho da Nath, eu ia falar o trampo, olha que feio. Trampo, Eu ia falar o mano. trampo da Nath, é muito legal. O trabalho da Nath é muito legal, Sensacional. muito legal. Gente, Obrigada. obrigada. Não, obrigada a de você. coração. Nossa, foi Muito maravilhoso. bom. Você me deixou super zen. Tô aqui, ó. Tô quase deitando aqui, cochiladinha agora. Botar as cadeirinhas aqui e falar, porque mas é tão gostosinha ela fala. Manda beijo pro pessoal. Ela vai Beijo, tirar gente. tempo pra mim. Tá bom, me bate, Maíra. Não, peraí. Antes do beijo, deixa o seu arroba. Ah, sim. Pra Então, te no seguirem. Instagram, né, é o arroba psi, né, psi.nataliapupo, Natália com TH, né? Segue lá, tem bastante informação. Lá tem o link de contato pro WhatsApp, pra orçamento, pra Legal. agendamento. Tá ali, eu não sei se a Gente, câmera tá pegando, mas eu coloquei se ela tá ali. dando conta da Maíra, gente, pode contratar. Da conta da equipe. Por isso que é a melhor equipe de contabilidade da cidade, tá vendo? Porque tem todo um respaldo atrás. É muita coisa. Haja muita coisa. pepino. Gente, beijo. Beijo, Obrigada, gente, até a semana que próxima. vem. Nossa, que incrível. Adorei quando você falou a primeira